Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu não posso deixar passar, evidentemente, esse desrespeito cometido pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, melhor dizendo, com o Flamengo. Porque o que ele falou é um desrespeito com a instituição, tá? Quando ele diz após o jogo que o investimento do Flamengo é muito superior ao do Internacional, ele fala em 270 milhões de reais contra 27 milhões de reais, e ele pede igualdade, né? Basicamente o que ele está querendo é uma intervenção estatal no futebol, né? Para que os clubes não gastem e tal. Ora, tem várias nuances aqui que eu queria explorar nesse vídeo, tá? O primeiro deles, esse é um argumento absolutamente imbecil, né? Porque, cara, o Flamengo tava numa penúria danada há 13 anos, tá? E foi escrita ali uma cartilha, né, um manual. O Flamengo fez um manual, ó, como você sair da lama em pouco tempo e virar uma potência do futebol mundial em 12 anos, né? E montar esse elenco, poder montar esse elenco com status europeu na América do Sul. O Flamengo fez isso e tá para todo mundo ver. Numa entrevista até da Bandeira de Mel, acho que foi o Benja, né? Ele falou, cara, você nem precisa ser doutor em administração, a lição 1 já aponta ali o caminho a ser seguido. Gente, o Eduardo Bandeira de Melo não é um dirigente, particularmente eu, tá? Que eu seja fã. Ele esteve ali naquela cadeira, ele ocupou a cadeira de presidente, porque o Valinho não podia, tá? Porque havia outros caras melhores do que ele naquela chapa azul que não poderiam assumir a presidência por questão de estatuto, não poderiam sequer se candidatar à presidência. E aí sobrou, entre aspas, para ele. Mas dito isso aqui, a gestão do futebol dele foi péssima, tal, mas isso não veio ao caso, tá? O que veio ao caso é rebater aqui neste vídeo e ajudar a combater essa estupidez que é esse pedido de estatização quase do futebol brasileiro, de intervenção do futebol brasileiro. É engraçado, né? Porque todo mundo vira socialista de uma hora para outra quando se trata de futebol e se trata de falar sobre o Flamengo, né? É impressionante. E o presidente do Inter é só mais um que, ao invés de cobrar a ruindade do time dele, a ruindade do trabalho do Roger Machado, que não é mau técnico não, tá? Ele não usa esse argumento ridículo, né? De falar, não, mas peraí, o investimento ali, o outro não vai dar e tal. Cara, se não vai dar é outra coisa. Aliás, o Alessandro Barcelos deveria se preocupar, começar a sanear as dívidas do clube dele e pagar o que o Internacional deve ao Flamengo pelo Thiago Maia, 1.250.000 euros, ao invés de ficar contratando por aí, como ele fez com o Alan Rodrigues, tá? Acho isso fundamental. Então, se ele prega esse comportamento quase que beneficente, né, à frente de uma gestão de futebol, eu vou na onda do que falou meu amigo Mauro César anteriormente, né? Por que ele não olha, então, sei lá, para o Novo Hamburgo no futebol gaúcho e fala, não, mas peraí, o Novo Hamburgo tem que ganhar a mesma coisa que o Internacional. Então, é uma questão de coerência. Se ele pensa isso em relação ao futebol brasileiro, ele deve pensar isso também em relação ao futebol gaúcho, né? Assim, eu acredito que seja isso, porque senão eu vou ter que chamá-lo de incoerente, tá? Outra coisa, é o mesmo argumento, por exemplo, do Renato Gaúcho, né? Quando ele, antes de treinar no Flamengo, falava assim, não, me dei 200 milhões. Ele não teve 200 milhões, ele teve 400 milhões quando dirigiu o Flamengo em 2021. E aí acabou por perder Copa Libertadores da América naquela final para o Palmeiras, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, outro argumento absolutamente sem cabimento, esse, o do Renato Gaúcho. Então, ao invés de falarem de forma pejorativa, né, ou tentarem justificar os próprios erros, falando esse tipo de bobagem em relação ao Flamengo, em relação a uma estatização do futebol, que seria algo absolutamente ridículo, né? Eles deveriam olhar para os umbigos e falarem assim, pô, eu preciso melhorar a gestão aqui do meu clube. Como é que eu vou fazer isso? Pô, deixa eu ver o que o Flamengo fez lá atrás, deixa eu fazer igual. Mas não, né? Ficam procurando essas justificativas absolutamente patéticas
para desrespeitar, inclusive, aquilo que o Flamengo fez. Porque aquilo que o Flamengo fez na gestão não deveria ser desqualificado ou minimizado, deveria ser benchmark, ou seja, deveria ser referência, falar, ó, tá aqui, ó. Sabe case de sucesso que você estuda na faculdade? Deveria ser isso, né? Então, sejam bem-vindos, Alessandro Barcelos e outros dirigentes do futebol brasileiro, ao chamado capitalismo, que é o que impera no mundo, beleza? Então, é assim que funciona, meu camarada. Se você tem dinheiro, você vai atrás, tá? Do melhor jogador que você puder contratar, das melhores condições de trabalho que você puder disponibilizar aos seus profissionais, tá? E sim, é possível sim num país subdesenvolvido, infelizmente, que é o caso do Brasil, você ter dinheiro, tá? Senão é o seguinte, cara, o camarada que tem dinheiro não vai poder comprar nunca um carrão, né? Ele vai pegar aquele dinheiro e dar, eu acho, do cacete fazer, estimular boas ações, sabe? Eu tento fazer a minha parte, inclusive, né? Deixa aqui nos seus comentários o que você pensa a respeito. Mas daí achar que não, ele tem dinheiro que foi conquistado com suor, com padronização de gestão financeira, com boas práticas de gestão financeira. Você pegar isso e falar, não, é o seguinte, você não pode fazer isso, tá? Você vai ter que doar o seu dinheiro. É uma coisa absolutamente deprimente, tá? Então, assim, eu acho um desrespeito o que fez o Alessandro Barcelos com o Flamengo. Um desrespeito, um baita de um desrespeito, porque se você desqualifica todo um trabalho de um grupo. E quando eu falo de grupo, eu não falo só de jogadores e comissão técnica, eu falo de todo o grupo de gestão do Flamengo, tá? De tudo, que vai do BAP até o cara que corta a grama no ninho do urubu, sabe? Sem querer desmerecer o cara que corta a grama no ninho do urubu, que faz, diga-se de passagem, um trabalho espetacular, tá? Então, assim, eu gostaria de deixar o meu registro, deixar a minha indignação em relação a essa questão desrespeitosa, essa questão vil levantada pelo Alessandro Barcelos, tá? Uma coisa muito feia, uma coisa antidesportiva, né? Porque ele poderia olhar para dentro e falar assim, peraí, eu tô devendo para esse clube aqui, eu teria vergonha de cumprimentar os caras do Flamengo, da delegação do Flamengo, de verdade, teria vergonha. Fala, putz, cara, sabe quando você vê os caras e tenta passar meio de lado assim? Porque ele tá devendo dinheiro pro Flamengo, sabe? E aí não, ao invés de se esconder, ficar na moita, que nem submarino, só com um negocinho lá pra cima, não, ele faz questão de convocar a imprensa para falar esse tipo de barbaridade. Lamentável. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.